Quando a gente está falando em pilha, povo, quando estamos falando em pilhas, tá? Pilhas são também chamadas de, aparecem aí em alguns exercícios, vão aparecer para vocês, chamadas de baterias. O conceito é basicamente o mesmo, tá? O funcionamento é basicamente o mesmo. Então, pilhas. Muito bem. Um assunto que quando cai, você tem que estar muito atento. Também aparece para você chamada por outro nome. São as chamadas células galvânicas. Células galvânicas. Ah, verdade. A gente pode fazer uma live de eletrólise. Verdade. Células galvânicas. Tá? E pilhas são reações de oxirredução. Reações de oxirredução que acontecem de forma espontânea. Reação de oxirredução espontânea. Por ser uma reação de oxirredução espontânea, a nossa DDP, tá? DDP, que é o nosso ΔE, vai ser um valor sempre positivo, tá? Quando eu falo uma reação de oxirredução espontânea, a DDP, ΔE, vai ser maior que zero, sempre positivo. Ai, professor, o que é uma reação de oxirredução mesmo? Então vamos botar aqui no cantinho, ó, um balãozinho da memória. Quero ver, para você nunca mais esquecer aqui, ó. Uma reação de oxirredução acontece em dois fenômenos. Quais são os dois fenômenos? Acontece a oxidação e acontece a redução. Show? Acontece a oxidação e acontece a redução. Quem oxida, galera, quem oxida perde elétron. Quem oxida perde elétron. E quem perde elétron para alguém que recebe. Se vai perder elétron para alguém que recebe, eu vou, ao reduzir, receber elétrons. Então, quem oxida perde elétron. E quem reduz, recebe esse elétron. Então, cuida com isso, tá? Como é que eu sei quem está oxidando? Quem oxida, o NOx diminui. O NOx aumenta, mil perdões. O NOx aumenta. E quem reduz, o NOx diminui, reduz. Certo? Então, para você nunca mais esquecer, tem uma lavagem cerebral. Eu chamo de lavagem cerebral porque não é uma musiquinha, mas é uma lavagem cerebral que hoje, a hora que você deitar na cama para dormir daqui a pouco, tu vai ficar de cara, velho. Tu vai deitar daqui a pouco para dormir, né? E aí você vai ouvir essa música, essa lavagem cerebral que é assim, ó. Quem oxida perde elétron, NOx aumenta, agente redutor. Quem oxida perde elétron, NOx aumenta, agente redutor. Quem oxida perde elétron, NOx aumenta, agente redutor. Certo? Tu vai ficar puto com o prof. Por quê? Porque a hora que você fechar o olho, minha esposa já reclamou lá, tá? Minha esposa já reclamou lá no outro quarto, você deve até ter ouvido o eco dela reclamar. Então, uma reação de oxirredução é uma reação que tem troca de elétrons. Então, numa pilha, a troca de elétrons é espontânea, tá? A troca de elétrons é espontânea. Então, uma pilha, galera, é uma reação química. É uma reação química, tá? Que vai gerar
corrente elétrica. Tá? Uma pilha nada mais é que uma reação química que vai gerar uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica vai ocorrer pela troca de elétrons de alguém que está oxidando para alguém que está o quê? Reduzindo, certo? Então, quem reduz recebe, quem oxida perde. Então, a gente tem essa troca de elétrons acontecendo. Boa, povo? Boa. Então, uma pilha é muito engraçado, porque quando eu falo uma pilha, tem várias pilhas para você pensar, né? Isso aqui, ó, essa bateriazinha que eu usei hoje, isso aqui é uma pilha. Funciona como uma pilha. Aquela que está dentro do seu relógio ou aquela que está dentro do controle remoto é uma pilha. Então você tem várias formas de apresentar uma pilha. Tem várias formas de apresentar uma pilha. Mas tem uma que é o padrão. Então, esse cara é o que vai ser o mais importante de toda a nossa live de hoje, de toda a nossa aula de hoje, galera. Tem um esquema que é mega importante, que é o esquema de uma pilha padrão. Esquema padrão de uma pilha. Tá? Juro para vocês, com esse esquema padrão de uma pilha, esse esquema, povo, vai resolver todas as questões possíveis de pilha. Como é que é esse esquema? Preste muita atenção. Ó, atenção, preste muita atenção, né? Aquele big fone gostoso. Não copia enquanto o prof está explicando. Não copia enquanto o prof está explicando. Por que eu falo isso, não copia enquanto o prof está explicando? Porque eu vou montar um raciocínio, tá? Eu vou montar um raciocínio junto com vocês. Eu vou apagando. Então, se você for desenhando ao mesmo tempo que o prof e tiver que apagar, você vai ficar bravo. E, de novo, depois vai estar lá no nosso grupo do Telegram, tá? Depois vai estar lá no nosso grupo do Telegram o material disponível, beleza? Então vamos lá, ó. Vamos desenhar. Então, primeiro, para um esquema de uma pilha, galera, eu vou precisar de duas semicélulas que a gente chama, tá? Duas semicélulas. São dois frasquinhos. Dois frasquinhos, certo? Um do lado do outro. Vou fazer até um pouquinho mais para lá. Um pouquinho mais para cá. Vou tentar deixar bem centralizado para vocês aqui, ó. Tá? Beleza. Beleza. Um frasquinho, dois frasquinhos. Show. Então, nós chamamos de duas semicélulas. Tenta não desenhar ao mesmo tempo com que o prof está fazendo aqui para não dar ruim. 3, 6, 9, 11. 3, 6, 9, 11 aqui. Opa! Desculpa, galera. Aí. Boa. Tá? Então, duas semicélulas. Essas semicélulas, obrigatoriamente, nós vamos precisar de eletrodos. Esses eletrodos podem ser diferentes, tá? Desde que estejam em soluções de concentração diferente. Mas como a gente está fazendo uma pilha padrão tem eletrodos de elementos diferentes. Então, nós temos lá A e B. Sei lá, depois eu vou fazer um exemplo. Prata e zinco. Tá?
é cobre e zinco, mas os eletrodos devem ser diferentes. Esses eletrodos vão estar ligados por um fio. Aqui nós temos um voltímetro para medir a DDP, certo? Esse voltímetro, galera, esse voltímetro vai medir a DDP da pilha quando a pilha começar a funcionar. Mas para a pilha começar a funcionar, nós também vamos ter aqui, ó, o que nós chamamos de ponte salina. A ponte salina, ela tem duas funções. A primeira função é fechar o circuito. E a segunda função, ponte salina. E a segunda função da ponte salina é fazer o equilíbrio dos íons. Fazer o equilíbrio dos íons. Muito bem, para que funcione, os nossos eletrodos devem estar mergulhados em soluções contendo concentração dos cátions dos elementos que formam esse eletrodo. No padrão, tá? No padrão, a solução é 1 mol por litro. Então, aqui dentro, eu tenho 1 mol por litro do cátion de A mais. E lá do outro lado, eu estou tentando desenhar o mais caprichado possível para vocês, tá, galera? Para ficar o mais legal possível, o materialzinho que eu vou mandar para vocês lá no Telegram, tá? Então, por isso que o prof está deixando bem desenhadinho aqui, para a hora que você for lá no Telegram, o link do Telegram está aqui na descrição do vídeo, para quem ainda não está lá no canal, tá? Para quem ainda não está lá no canal do Telegram, o link está aqui. Então, eu estou tentando deixar o mais desenhadinho possível. O B, obrigatoriamente, está em 1 mol por litro de B+. Inclusive, numa prova da Unicamp, ele pediu, numa específica, para você calcular qual era a quantidade de mol de fulano que tinha que ter numa pilha padrão. Numa pilha padrão, obrigatoriamente a concentração aqui dentro é 1 mol por litro. Beleza? Então, esse esquema aqui é um esquema de uma pilha. O voltímetro vai calcular a DDP. O voltímetro vai calcular a DDP. Numa pilha, segundo a IUPAC, galera, o eletrodo que está aqui na esquerda é o ânodo, que é o nosso polo negativo. E o cátodo é o nosso polo positivo. Certo? O cátodo é o nosso polo positivo. Então, ânodo negativo, cátodo positivo. A IUPAC recomenda você colocar o ânodo no lado esquerdo e o cátodo na direita. Mas nem sempre isso vai acontecer. Para você não esquecer, vai a dica. Pipoca. Pipoca. Pilha, positivo, é o cátodo. Pipoca. Então, você podia ter feito uma pipoca para assistir essa aula. Pipoca. Pilha. Pilha. Positivo é o cátodo. Na pilha, positivo é o cátodo. Show? Boa, boa, boa. Qualquer dúvida, manda aí. Fala, grande Rubem, professor de biologia, legal, parceiraço. Boa. Então, ó, pilha positivo é o cátodo. Cuidado, galera. Cuidado, o prof sempre avisa vocês com as pegadinhas que as provas vão trazer, tá? Qual é a pegadinha que a prova vai trazer? Ela vai falar que o que acontece no ânodo está relacionado com o sinal. E o que acontece com o cátodo está relacionado com o sinal. Isso é falso, tá? O que acontece no ânodo é o que nós chamamos de oxidação. Não importa, tá? A definição de ânodo é eletrodo onde ocorre oxidação. E a definição de cátodo, tá? E a definição de cátodo é eletrodo onde acontece a redução.
Definição de ânodo, eletrodo, onde acontece oxidação. Definição de cátodo, eletrodo, onde acontece redução, certo? Então cuida com isso, não é o sinal que define o que vai acontecer, é o eletrodo. Show! Como é que eu sei quem vai sofrer oxidação? Numa pilha, né, de forma geral, quem oxida é quem tem o maior potencial de redução, de oxidação, perdão, ou o menor potencial de redução. Certo? A Mari que tá falando aí, o que vocês acham das lives mais frequentes, resoluções? A Mari tá falando aí, minha esposa, parceira aqui, professora de química, minha esposa, parceira do Resolvendo a Química, tá? Então, quem oxida é quem tem o maior potencial de oxidação ou o menor de redução. E quem vai reduzir é quem tem maior potencial de redução ou menor potencial de oxidação. Tá, prof, mas eu tenho que saber esses potenciais de cor? Eu tenho que saber esses potenciais de cor? Não, galera. Não, tá? Isso aqui é fornecido pelo exercício. Isso aqui é fornecido pelo exercício. Então não se preocupe com isso. Beleza. Então, ânodo oxida, eu sei pelo potencial. Cátodo reduz, eu sei pelo potencial. Quem oxida, olha lá em cima, perde elétron. Então o ânodo começa a perder elétrons. Perde elétron. E o elétron vai pelo fio. O elétron não sabe nadar. O elétron nunca vai por dentro d'água, porque o elétron não sabe nadar. Então o elétron vai pelo fio. Certo? O elétron está indo pelo fio. Do ânodo para o cátodo. O cátodo que recebe esse elétron. Elétron não sabe nadar. Show? Show? Então, ânodo oxida, perde elétron. Cátodo reduz, recebe. Os elétrons vão sempre do ânodo para o cátodo. Os elétrons vão sempre do ânodo para o cátodo. Legal. Só que olha isso aqui, galera. Quando o A, que é o elemento que está no ânodo, perde elétron, o que acontece com o A? Ao perder um elétron, o A se transforma em A+. Se transforma no cátion. E um sinônimo de oxidação é corrosão. O que começa a acontecer? O A começa a virar A+. E começa a corroer o eletrodo. O eletrodo começa a perder massa. Então o nosso ânodo perde elétron, mas também perde massa. Esse esquema resolve todos os exercícios de pilha do mundo, tá? E do outro lado, o que vai acontecer? O B mais vai ser atraído para a superfície do eletrodo e vai pegar aquele elétron e pega o elétron para ele, tá? E se transforma em B. Então, quando é oxidação, eu vejo o elétron depois da flecha. Quando é redução, eu vejo o elétron antes da flecha. E o que começa a acontecer? Começa a ter um acúmulo de B na superfície do eletrodo. Então, o cátodo começa a acumular, a depositar. Você começa a ver um depósito de B. Então, o cátodo ganha massa na brincadeira. Certo? Por isso que eu pedi para você não copiar ao mesmo tempo. Porque eu ia rabiscar, eu ia apagar para você entender a brincadeira.
Boa. Bruna, você perguntou da função da nossa ponte salina, certo? Olha o que começa a acontecer. Olha o que começa a acontecer. O A começa a virar A+. A concentração era 1 mol por litro. Só que conforme o A vai virando A+, essa concentração aumenta. Então, aumenta o número de a concentração do A+ na solução. E do outro lado, acontece o contrário. Do outro lado, acontece o contrário. Você começa a ter a concentração do B+ diminuindo. Uma das funções da ponte salina é fazer o equilíbrio dos íons, certo? Então, o esquema de uma pilha é basicamente isso, tá? O ânodo oxida, o cátodo reduz. Para não precisar ficar desenhando o tempo inteiro, tá? Daí o que acaba acontecendo? Aproveitando aqui para tirar a dúvida da Bruna, tá? Da ponte salina, a ponte salina começa a mandar ânions para o ânodo, tá? Então o ânodo recebe ânions da ponte salina. Recebe ânion da ponte salina. E o cátodo recebe cátions da ponte salina. Para fazer o equilíbrio dos íons ali na solução. Certo? Tudo bem? Acho que não vai aparecer ali o ponte salina, mas depois eu mando para vocês o PDF. E aí, não bem 1 mol por litro, mas mantém um equilíbrio, tá? Mantém um certo equilíbrio e a pilha pode funcionar por mais tempo. Porque o que vai acontecer? Conforme essa concentração aumenta, o potencial de redução dele também aumenta. E aqui o potencial de redução diminui. E aí vai chegar um momento em que a DDP vai dar 0. E a pilha acaba. Então a pilha acaba quando ela chega numa DDP igual a 0. Inclusive, tá? Ó, vou colocar um post-it aqui. Opa! Vou colocar aqui um post-it. A DDP da pilha, isso aqui é malandragem nossa, hein? Tá. A DDP de uma pilha se liga na malandragem, tá? Para você calcular a DDP da pilha, você vai fazer o E, é só para pilha, hein, Brasil? O E maior menos o E menor. O maior menos o menor. Beleza? Então, isso aqui, galera, resolve todos os exercícios de pilhas. Então, em 30 minutos aqui com vocês, nós vamos ter capacidade para resolver todas as questões de pilhas que você vai encontrar na internet. Ah, professor, eu duvido. Tô falando sério. A gente resolve todas as questões de pilha que possam aparecer com esse esquema. Ah, prof, eu posso tirar print? Pode tirar print, tá? Mas aqui na descrição do vídeo, tem o link do nosso Telegram. Tem o link do nosso canal do Telegram. E lá no Telegram, terminando essa aula, eu vou mandar esse esquema para vocês. Para vocês terem aí o funcionamento. E junto com esse esquema, eu também vou mandar uma lista de exercícios,
tá? Então quem tiver lá no canal do Telegram vai receber, vai ter acesso à nossa lista de exercícios e ao esquema dessa nossa aula aqui, tá? Eu mando lá para vocês. Fechado? Sempre tentar fazer assim. Boa! Boa! Fechou! Galera, vamos resolver exercício. E eu quero te mostrar, resolvendo o exercício, que esse esquema resolve todas as questões. Esse esquema vai resolver todas as questões. Então, bora lá. Quero fazer exemplo, tá? E depois você vai tentar resolver os exemplos lá da lista que eu vou deixar para vocês. Então, vamos. Todos os exercícios vão pedir as mesmas coisas. Todos os exercícios vão pedir as mesmas coisas quando a gente fala em pilha, tá? Muito bem. Povo maravilhoso, o seguinte, exemplo pra gente. O que as provas vão trazer? As provas vão trazer para nós, geralmente, uma semi-reação que a gente chama. Então ele vai botar lá, o cobre mais 2 elétrons formando cobre. Geralmente esse cara aquoso e forma o cobre sólido. E junto dessa semi-reação, ele vai dar um valor de potencial, tá? No caso do cobre, é mais 0,34 volts. E vamos pegar aí o zinco. Vamos fazer o primeiro exemplo, tá? O zinco mais 2. Quero fazer 2 exemplos com vocês nessa live. Aquoso também. E o zinco sólido. Boa. Tudo bem, povo? E o potencial é menos 0,76 volts. Muita atenção agora, galera. Muita atenção agora na hora de resolver esse exercício, tá? Na hora de resolver esse exercício. O que as questões vão te perguntar? Primeiro, quem é o ânodo, quem é o cátodo? Depois, de onde para onde vão os elétrons? Depois, qual é a reação que acontece no ânodo? Qual que é a reação que acontece no cátodo? Qual que é a DDP? Qual que é a reação global? Você vai resolver tudo isso com o esquema que eu passei no quadro anterior. Certo? Então vamos lá. Primeira coisa, como é que eu sei quem é o ânodo e quem é o cátodo? Eu preciso olhar para esse cara aqui, ó. Para o potencial. O ânodo vai ser o cara que tem o maior potencial de oxidação ou o menor de redução. O cátodo vai ser quem tem maior de redução ou menor de oxidação. Então a primeira coisa, lindos, que você precisa saber é se esses caras são potenciais de redução ou potenciais de oxidação. Rodrigo, como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber qual é o potencial de redução e qual é o potencial de oxidação? Olha o lado em que estão os elétrons. Olha o lado que estão os elétrons. Dica, ó, isso é meu e seu, tá? O lado em que os elétrons estão antes da flecha, tá? Antes da flecha quer dizer que eles estão recebendo elétrons. Então quer dizer que esses potenciais são potenciais de receber elétrons, de redução. São potenciais de redução, de receber elétron. Beleza, galera? Tá. Feito isso, você percebeu do que é o potencial? Agora você vai pensar o seguinte: quem tem o maior potencial de redução vai reduzir. Então, quem tem o maior potencial vai acontecer. Então, se você tem potencial para passar, você vai passar.
você vai mandar muito bem numa prova. Então, o maior potencial de redução, que é o cobre, vai ser o quê? Vai ser quem vai reduzir. Então, ele vai ser o nosso cátodo. Nosso polo que? Positivo. E quem tem o menor potencial de redução reduz. É o ânodo. Show? Então, de novo, como é que eu sei quem é o ânodo e quem é o cátodo? Como é que eu sei quem é o ânodo e quem é o cátodo? Eu sei quem é o ânodo e quem é o cátodo pelos potenciais. O maior potencial de redução é o cátodo. O menor potencial de redução é o ânodo. Aonde isso está? No nosso esquema. Caraca, professor, esse esquema resolve tudo? Sim, povo. Esse esquema resolve tudo. Beleza. Se eu te perguntar, responde aí para o prof. De onde para onde vão os elétrons? Do zinco para o cobre ou do cobre para o zinco? De onde para onde vão os elétrons? Os elétrons vão sempre do ânodo para o cátodo. Sempre do ânodo para o cátodo. Então, os elétrons vão do zinco para o cobre. Perfeito. Então, do ânodo para o cátodo. Outra pergunta que as provas vão sempre fazer. Qual é a DDP? A diferença de potencial. Qual é a DDP? A diferença de potencial. E aí? Como é que você faz a DDP, a diferença de potencial? Você vai fazer o maior menos o menor. Faça os dois de redução. Maior menos o menor. Isso aqui, galera, é um macetinho que só vale para pilha. A aula é de pilha, vai valer para pilha. Quanto que vai dar a nossa DDP? Quanto que vai dar a nossa DDP? Eu vou fazer aqui do lado. Vai dar, o valor maior é mais 0,34 volts menos da fórmula, tá? Esse menos aqui, ó, é esse menos aqui da fórmula, menos o menos 76. Menos 0,76. Cuidado com o jogo de sinal. Já vi muito aluno bom perder questão por causa de jogo de sinal. Outro aluno bom que eu já vi perder questão, galera, outro aluno bom que eu já vi perder questão é aquele cara que... Ai, professor, mas o meu prof lá do cursinho falou que se eu fizer pelas reações, inverter os sinais e não sei o que, vai dar certo. Galera, vai dar cagada. Desculpa falar. Tá? Então, é legal, para uma questão de pilha, você já fazer diretaço qual é a DDP. É o maior menos o menor. Show! Vamos lá. O que mais? Eu quero saber qual é a reação que acontece no ânodo. Eu quero saber qual é a reação que acontece no cátodo. E eu quero saber qual é a reação global. Então, as provas vão perguntar sempre a mesma coisa. Qual reação acontece no ânodo? Qual reação acontece no cátodo? Qual é a global? Qual é a DDP? Quem é o cátodo? Quem é o ânodo? De onde para onde vão os elétrons? Certo? Então, vamos lá. Qual é a reação que acontece no ânodo? A reação que acontece no ânodo é a oxidação. Então, no ânodo, eu tenho sempre que ver o elétron depois da flecha. Eu tenho sempre que ver o elétron depois da flecha. Aqui, nós chegamos à conclusão que o zinco seria o ânodo.
Só que eu preciso do zinco com o elétron depois da flecha. Aqui o elétron está antes. Então vamos recapitular. O zinco é o nosso ânodo. O zinco é o nosso ânodo. Ânodo precisa, tá? Ânodo precisa perder elétrons. Então eu preciso do elétron depois da flecha e não antes. O que eu vou fazer? Eu vou inverter a reação. Eu vou inverter a reação. Eu vou inverter a reação. Mas por que, prof, você vai inverter a reação? Eu vou inverter a reação porque no ânodo eu preciso perder elétron e aqui a reação que o exercício me forneceu, o elétron está sendo recebido e eu preciso do elétron perdido. A reação que... Ai, mas eu vou sempre inverter a do ânodo? Não, você vai inverter aquela que o elétron está do lado errado. O cobre. O cátodo é o cobre. Cátodo recebe elétron. Então, no cátodo, eu tenho sempre que ver o elétron antes da flecha. Vem e só copia, porque a reação que foi me dada, os elétrons já estão antes da flecha. Show? E a global? A global, povo, é a soma das duas. Eu vou somar as duas reações e eu vou encontrar a global. Preste muita atenção. Atenção, preste muita atenção. Atenção, preste muita atenção. No que? Preste atenção, galera, que os elétrons precisam ser iguais, trocados de forma igual. Se tem 2 elétrons saindo, obrigatoriamente tem que ter 2 elétrons sendo recebidos. O número de elétrons trocados precisa ser o mesmo. Então, eu tenho 2 elétrons saindo, eu vou cortar vapo, 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 com os 2 elétrons chegando. Então, na global, eu vou ter o zinco mais cobre mais 2, formando zinco mais 2 mais cobre. Essa é a reação global dessa pilha. Então, aqui nesse exemplo, eu coloquei todas as perguntas sobre pilha que uma prova pode fazer. Todas as questões que uma prova pode fazer sobre uma pilha, quem é ânodo, quem é cátodo, quem oxida, quem reduz. Qual é a reação que acontece no ânodo, qual que é a DDP. Tá? Inclusive o prof nem terminou a conta da DDP. Me empolguei aqui, ó. Vai dar 1000 perdões. Vai dar 1,1 volt. 1000 perdões, galera. 1,1 volt. Nem terminei a conta aqui. Me empolguei. Me empolguei. Show? Espero que vocês tenham gostado dessa aula de pilha e nunca mais se esqueçam, pilha resolve tudo sempre igual. Tchau!